Capítulo 1. Processo de análise de crédito. O processo de análise de crédito refere-se à avaliação do pedido de empréstimo de um mutuário para determinar a saúde financeira de uma entidade e sua capacidade de gerar fluxos de caixa suficientes para pagar a dívida. Em outras palavras, um credor realiza uma análise de crédito para determinar a qualidade de crédito e o nível de risco de crédito associado à concessão de crédito que ele irá te oferecer. No português claro, a organização avalia se vale a pena ou não emprestar esse dinheiro para você, levando em consideração seu nome no mercado, se você tem emprego, e outros fatores mais que iremos abordar aqui neste curso. Capítulo 2. Etapas do processo de análise de crédito. O processo de análise de crédito é demorado, durando de algumas semanas ou meses, normalmente. Começa desde a fase de coleta de informações até a fase de tomada de decisão, que é quando o credor decide se aprova o pedido de empréstimo e, se aprovado, quanto crédito conceder ao mutuário. A seguir estão as principais etapas do processo de análise de crédito. 1. Coleta de informações. A primeira etapa do processo de análise de crédito é coletar informações sobre o histórico de crédito do solicitante. Especificamente, o credor está interessado no histórico de pagamentos anteriores do cliente, reputação organizacional, solvência financeira, bem como seus registros de transações com o banco e outras instituições financeiras. O credor também pode avaliar a capacidade do mutuário de gerar fluxos de caixa adicionais para a entidade, observando a eficácia com que eles utilizaram o crédito passado para expandir suas atividades comerciais principais. O credor também coleta informações sobre a finalidade do empréstimo e sua viabilidade. O credor está interessado em saber se o projeto a ser financiado é viável e seu potencial para gerar fluxos de caixa suficientes. O analista de crédito designado ao mutuário é obrigado a determinar a adequação do valor do empréstimo para implementar o projeto até a conclusão e a existência de um bom plano para realizar o projeto com sucesso. O banco também coleta informações sobre a garantia do empréstimo, no caso de o mutuário não cumprir suas obrigações de dívida. Normalmente, os credores preferem que o empréstimo seja reembolsado com os recursos do projeto que está sendo financiado e só usam a garantia como um recurso para o caso de inadimplência do mutuário. 2. Análise de informações. As informações coletadas na primeira etapa são analisadas para determinar se as informações são precisas e verdadeiras. Documentos pessoais e corporativos, como passaporte, licenças comerciais, resoluções corporativas, acordos com clientes e fornecedores e outros documentos legais são examinados para determinar se são precisos e genuínos. O analista de crédito também avalia as demonstrações financeiras, como demonstração de resultados, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa e outros documentos relacionados para avaliar a capacidade financeira do mutuário. O banco também considera a experiência e as qualificações do mutuário no projeto para determinar sua competência na implementação do projeto com sucesso. Outro aspecto que o credor considera é a eficácia do projeto. O credor analisa a finalidade e as perspectivas futuras do projeto que está sendo financiado. O credor está interessado em saber se o projeto é viável o suficiente para produzir fluxos de caixa adequados para pagar a dívida e pagar as despesas operacionais do negócio. Um projeto lucrativo garantirá facilmente as facilidades de crédito do credor. Por outro lado, se um projeto enfrenta forte concorrência de outras entidades ou está em declínio, o banco pode relutar em conceder crédito devido à alta probabilidade de incorrer em perdas em caso de inadimplência. No entanto, se o banco estiver convencido de que o nível de risco do mutuário é aceitável, ele pode conceder crédito a uma alta taxa de juros para compensar o alto risco de inadimplência. 3. Aprovação, ou rejeição, do pedido de empréstimo. A fase final do processo de análise de crédito é a fase de tomada de decisão. Após obter e analisar os dados financeiros apropriados do mutuário, o credor toma uma decisão sobre se o nível de risco avaliado é aceitável ou não. Se o analista de crédito designado para o mutuário específico estiver convencido de que o nível de risco avaliado é aceitável e que o mutuante não enfrentará nenhum desafio no serviço de crédito, ele apresentará um relatório de recomendação ao comitê de crédito sobre as conclusões da revisão e a decisão final. No entanto, se o analista de crédito achar que o nível de risco do mutuário é muito alto para o credor, ele deverá redigir um relatório ao comitê de crédito detalhando as conclusões sobre a qualidade de crédito do mutuário.
O comitê ou outro órgão de aprovação apropriado reserva a decisão final sobre aprovar ou rejeitar o empréstimo. Capítulo 3. Os 5 Cs do crédito. Quando você solicita um empréstimo, hipoteca ou cartão de crédito, o credor vai querer saber que você pode devolver o dinheiro conforme acordado. Os credores analisarão sua credibilidade, ou como você administrou a dívida e se pode assumir mais. Uma maneira de fazer isso é verificando os chamados 5 Cs do crédito: caráter, capacidade, capital, garantias e condições. 1. Caráter. Caráter refere-se ao seu histórico de crédito ou como você gerenciou dívidas no passado. Você começa a desenvolver esse histórico de crédito quando pega cartões de crédito e empréstimos. Esses credores podem relatar o histórico de sua conta para agências de crédito, que o capturam em documentos chamados relatórios de crédito. Em seguida, empresas especializadas usam as informações para calcular as suas pontuações de crédito. Os credores usam as pontuações de crédito e seus relatórios de crédito para determinar se você se qualifica para um empréstimo ou crédito. Mas cada credor tem critérios diferentes para avaliar seu histórico de crédito. Ao extrair seus relatórios de crédito, eles analisarão os detalhes do seu histórico de pagamentos e quanto você emprestou. Eles também verificarão coisas como pagamentos em atraso, execuções hipotecárias e falências. Os credores também podem definir requisitos mínimos de pontuação de crédito. Geralmente, uma pontuação de crédito mais alta significa menos risco para o credor. Portanto, manter uma boa pontuação de crédito ou melhorar sua pontuação de crédito pode ajudá-lo a se qualificar para crédito no futuro. 2. Capacidade. Sua capacidade refere-se à sua capacidade de pagar empréstimos. Os credores podem verificar sua capacidade observando quanta dívida você tem e comparando-a com a renda que você ganha. Isso é conhecido como sua relação dívida-renda, DTI, da sigla em inglês. Você pode calcular seu próprio índice de DTI somando todos os seus pagamentos de dívidas mensais e dividindo por sua renda mensal pré-tributada. Em seguida, multiplique esse número por 100. Geralmente, um índice de DTI baixo significa menos risco para o credor, pois indica que você pode ter a capacidade de assumir um pagamento mensal adicional da dívida. 3. Capital. O capital inclui suas economias, investimentos e ativos que você está disposto a colocar em seu empréstimo. Um exemplo é o pagamento inicial para comprar uma casa. Normalmente, quanto maior o valor da entrada, melhor a taxa de juros e os termos do empréstimo. Isso porque os pagamentos iniciais podem mostrar ao credor seu nível de seriedade e capacidade de pagar o empréstimo. Sua renda familiar é, muitas vezes, a principal fonte de pagamento de seus empréstimos. Mas se acontecer algo inesperado que possa afetar sua capacidade de pagá-los, como uma perda de emprego, o capital fornece ao credor uma segurança adicional. 4. Colateral. Sinônimo de garantia. Colateral é algo que você pode fornecer como garantia, normalmente para um empréstimo garantido ou cartão de crédito garantido. Se você não puder fazer pagamentos, o credor ou o emissor do cartão de crédito poderá receber sua garantia. Fornecer garantias pode ajudá-lo a garantir um empréstimo ou cartão de crédito se você não se qualificar com base em sua credibilidade. O ativo que você fornece como garantia, e se você precisa dele, depende do tipo de crédito que você está solicitando. No caso de operações menores, por exemplo, a garantia pode ser substituída pela inclusão de um avalista na operação. Dessa forma, torna o colateral uma obrigação moral do tomador de crédito junto ao seu avalista. Além disso, outros aspectos incluídos em um modelo de análise de crédito são a avaliação do plano de negócios da empresa, análise do setor em que a empresa atua, utilização de índices financeiros para medir lucratividade, liquidez e geração de caixa, etc. 5. Condições. As condições incluem outras informações que ajudam a determinar se você se qualifica para crédito e os termos que recebe. Por exemplo, os credores podem considerar esses fatores antes de emprestar dinheiro. Como você planeja usar o dinheiro, um credor pode estar mais disposto a emprestar dinheiro para uma finalidade específica, em oposição a um empréstimo pessoal que pode ser usado para qualquer coisa. Fatores externos. Os credores também podem analisar condições fora de seu controle como a economia, taxas de juros, impostos e tendências do setor antes de fornecer crédito.
Embora você não possa controlá-los, eles permitem que os credores avaliem seu risco. Capítulo 4. Por que os 5-6 são importantes? Os 5-6 do crédito ajudam os credores a avaliar o risco e a avaliar a qualidade de crédito de um mutuário. Eles também ajudam os credores a determinar quanto um solicitante pode pedir emprestado e qual será sua taxa de juros. Você pode usá-los como uma lista de verificação para orientar suas próprias finanças. 1. Caráter. Para desenvolver um histórico de crédito forte, sempre efetue pagamentos em dia e tente manter sua utilização de crédito baixa. 2. Capacidade. Solicite apenas o crédito que você precisa. Um baixo índice de DTI pode ajudar a mostrar aos credores que você tem capacidade para um novo pagamento de empréstimo. 3. Capital. Ter dinheiro em mãos pode ajudá-lo a se qualificar para um empréstimo, pois pode indicar aos credores seu nível de seriedade. 4. Colateral. Você pode precisar fornecer garantias para obter alguns empréstimos e cartões de crédito. Se você sempre fizer pagamentos em dia e seguir os termos do empréstimo, poderá manter sua garantia. 5. Condições. Você pode não ter controle sobre algumas das condições que afetam sua solicitação de crédito. Mas estar ciente deles lhe dará uma ideia se você pode se qualificar para o crédito. Pode ser útil manter os 5-6 de crédito em mente ao construir crédito e trabalhar em direção às suas metas financeiras. Mostrar um histórico de uso responsável de crédito que reflita os 5-6 do crédito pode colocá-lo em uma posição melhor para obter o financiamento de que precisa. Capítulo 5. O que é uma boa pontuação de crédito? As empresas de pontuação de crédito usam métodos diferentes para calcular a pontuação de crédito. E eles podem pesar as informações em seus relatórios de crédito de forma diferente como parte de seus cálculos. É por isso que suas pontuações provavelmente variam, mesmo que apenas alguns pontos, quando você as compara. Uma boa faixa de pontuação de crédito depende de onde vem uma pontuação, quem calcula a pontuação de crédito e quem está julgando. É importante lembrar que os credores definem suas próprias políticas e padrões de crédito para determinar a qualidade de crédito. Isso significa que você terá pontuações diferentes em bancos diferentes, por exemplo. No entanto, existem algumas diretrizes gerais sobre como estar dentro de uma faixa de pontuação pode afetar suas escolhas. Uma pontuação baixa justa significa que você pode achar difícil se qualificar para muitos cartões de crédito ou empréstimos. Talvez você precise começar com um cartão de crédito garantido ou um empréstimo de construtor de crédito para construir ou reconstruir seu crédito. E se você se qualificar para uma conta, poderá ter que pagar altas taxas e juros se não pagar seu saldo integralmente a cada mês. Uma pontuação razoável a boa significa que você pode se qualificar para mais opções, mas não receberá necessariamente as melhores taxas ou condições. Você também pode achar que pode se qualificar para um cartão de crédito tradicional sem garantia, mas tem mais dificuldade para se qualificar para um cartão prêmio. Uma pontuação muito boa ou excelente significa que você pode se qualificar para os melhores produtos com as taxas mais baixas anunciadas. Embora os credores também considerem outros fatores ao determinar sua elegibilidade e taxas, sua pontuação de crédito provavelmente não o impedirá. Capítulo 6. Agências de classificação de crédito, ratings. Após a concessão de crédito, é indispensável que os credores façam um monitoramento contínuo da qualidade da carteira de crédito, para adotar ações preventivas, caso for constatado a deterioração da capacidade de pagamento dos clientes. Isso significa que devem estar atentos a todos os fatores de risco, internos e externos, que porventura prejudiquem a geração de receita das empresas. As agências de classificação de crédito, ratings, são empresas especializadas na avaliação do risco de pessoas jurídicas. Por meio de relatórios, determinam o risco envolvido na concessão de créditos nas transações comerciais com empresas. As ratings dão opiniões sobre a capacidade futura dos devedores de efetuarem, dentro do prazo, o pagamento do principal e dos juros de suas obrigações. Os sistemas de ratings estão sujeitos a variações qualitativas, influenciadas, entre outros, pelos seguintes aspectos: competência técnica e experiência dos avaliadores, metodologia de mensuração de riscos empregada, modelo de coleta, qualidade e confiabilidade das fontes de informações utilizadas no desenvolvimento da análise. Elas trabalham com diferentes escalas, que começam com a nota máxima e vão decrescendo à medida que o risco observado aumenta.
As revisões de rating podem ser positivas, quando a percepção de risco é favorável aos investidores, ou negativas, quando são detectados fatores que possam prejudicar a capacidade futura de pagamento dos agentes devedores. Para fazer uma classificação, os ratings levam em consideração, também, as características do setor, a posição da empresa perante o mercado, a administração e a posição financeira, incluindo aqui a lucratividade, a estrutura de capital, o fluxo de caixa, etc. As informações extraídas do sistema de ratings auxiliam as empresas a administrar os resultados financeiros em suas carteiras de crédito, possibilitando conhecimentos das classificações de risco no histórico de relacionamento. Capítulo 7. Cobrança de créditos em atraso. Controle. Mantenha um controle permanente da carteira de vendas a prazo, utilizando, de preferência, uma planilha eletrônica ou sistema informatizado específico para a cobrança que contenha os dados consolidados da carteira de crédito, tais como identificação do cliente, seu limite de crédito, valor dos saldos devedores, parcelas vencidas, etc. Mantenha esses dados permanentemente atualizados para tomar as providências de cobrança. Ações de cobrança. As empresas que conseguem maior sucesso na recuperação de crédito são aquelas que adotam ações de cobrança, que são implementadas a partir do atraso do pagamento por parte do cliente, como as sugeridas a seguir. Etapa 1. Após o vencimento da parcela de financiamento, a empresa envia uma carta educada ou faz contato por meio de um telefonema amigável, lembrando ao cliente de sua conta vencida. Se o cliente tem um motivo aceitável para o atraso e demonstrar intenção firme em quitar o débito, um novo acordo pode ser feito para viabilizar o recebimento. Nesta etapa, o contato costuma ser mais amigável. Tem a finalidade de apenas lembrar o cliente do vencimento. Etapa 2. Se a conta não for paga, é feito um segundo contato, por carta ou telefonema, em tom mais assertivo, comunicando tratar-se da última tentativa de negociação, para evitar o registro do cliente em órgão de proteção ao crédito. A essa altura, é recomendável cortar totalmente o crédito do cliente. Etapa 3. A empresa efetua o registro em órgão de proteção ao crédito e é feita uma notificação extrajudicial. Etapa 4. O título é encaminhado para protesto ou é acionado o juizado especial, pequenas causas. Negociação. Como dissemos, é importante contatar o devedor inadimplente rapidamente logo após o vencimento da dívida. Deve-se questionar o motivo do atraso, ouvir suas alegações e utilizar argumentos para tentar convencê-lo a quitar o débito imediatamente. Se o cliente não puder pagar de uma só vez, acerte uma nova data para pagamento ou negocie novo parcelamento da dívida, de preferência incorporando juros e multas por atraso. Anote as razões alegadas pelo cliente, a renegociação feita e o novo vencimento da parcela em atraso. Condicione a liberação de novas vendas a prazo ao cumprimento do acordo estabelecido. Por fim, mostre firmeza na negociação, sem ser ofensivo, e faça o devedor entender que você adotará todas as medidas necessárias para receber seu crédito. Flexibilidade. A empresa deve ser flexível na hora de cobrar, apresentando alternativas negociais que visem facilitar a recuperação dos créditos, por meio de acordos e renegociações que interessem ao cliente e à empresa. Critérios e parâmetros muito rigorosos podem viabilizar o recebimento. Se você perceber que a situação financeira do devedor é muito difícil e se a operação de crédito não tiver garantia pessoal ou real, proponha formas alternativas de pagamento, como a retomada das mercadorias vendidas, o recebimento de outros bens oferecidos pelo devedor ou mesmo a renúncia da parte da dívida. Respeito ao cliente. Os clientes podem estar na condição de inadimplentes pelas mais diversas razões, que vão desde questões simples, como esquecimento, desorganização ou descontrole financeiro momentâneo, até motivos mais sérios, como desemprego ou doença na família. Se forem bem conduzidas as etapas de cadastro e concessão de crédito, a tendência é de que apenas pequena parcela da inadimplência seja devida a questões mais graves, como falta de caráter e responsabilidade do cliente. Por isso, o respeito à pessoa deve ser observado na abordagem a ser feita aos clientes em atraso. O objetivo principal das ações de cobrança é recuperar o crédito sem causar constrangimento e conflitos desnecessários. Uniformidade.
Uma das grandes vantagens de se padronizar os procedimentos de cobrança é a garantia de que serão utilizados mecanismos uniformes nesse trabalho, fazendo com que os clientes sejam atendidos da mesma forma e com os mesmos critérios por todos os colaboradores, o que contribui para a efetividade na recuperação do crédito. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Os órgãos de proteção ao crédito são entidades privadas que recebem informações cadastrais de clientes de seus associados para inserção em seus bancos de dados. Ao associar-se a essas entidades, os comerciantes comprometem-se a cumprir um conjunto de procedimentos para obterem informações sobre pretendentes a crédito em suas empresas e para denunciarem inadimplência dos seus clientes. É importante notar que a denúncia de inadimplência aos órgãos de proteção ao crédito tem sido utilizada não só por empresas públicas e privadas, mas até mesmo por órgãos governamentais, como forma de pressão sobre consumidores e contribuintes inadimplentes para o recebimento de créditos oriundos de vendas de serviços e tributos não recolhidos. Tal medida deve ser tomada caso as demais ações de cobrança não tenham surtido efeito. Notificação extrajudicial. A notificação extrajudicial é o expediente que pode ser adotado pelo credor quando, por advogado ou oficial de cartório, comunica ao devedor que ele está inadimplente e que, dentro de determinado prazo, deve regularizar seu débito sob pena de encaminhamento de cobrança judicial, com acréscimo dos encargos pertinentes, além de honorários advocatícios. Protesto. O protesto público de instrumentos de crédito, duplicatas, cheques e notas promissórias, que comprovam o compromisso assumido pelo devedor, é feito em cartório próprio para esse fim. Com o simples apontamento oficial para protesto, a maioria dos devedores já comparece aos cartórios e quita seus débitos, evitando os transtornos de ações e custas judiciais. Essa medida pode ser tomada por pessoas físicas ou jurídicas. É um direito de todos os cidadãos, o qual preserva a credibilidade, evita a impunidade e atitudes de má-fé, restaurando moralidade e seriedade às transações comerciais. O que deve ser ponderado, antes de se protestar um título, são os custos envolvidos nesse processo, que podem contraindicar essa medida. No caso de micro e pequenas empresas, uma boa alternativa é acionar o juizado especial, pequenas causas, para tentar o recebimento dos débitos. Capítulo 8. Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, criado pela Lei 8.078 de 1990, é um conjunto de normas que regula as relações econômicas entre os fornecedores de produtos e serviços e os consumidores finais. O Código foi criado para apoiar os consumidores, pois considera que eles são a parte mais fraca na relação comercial com os fornecedores. O seu objetivo é, portanto, proporcionar maior equilíbrio entre os agentes que atuam no mercado de consumo. Ele busca garantir a segurança, saúde e dignidade do consumidor nas relações comerciais com os fornecedores, por meio da aplicação dos direitos básicos do consumidor, dos quais destacamos alguns, a seguir. A segurança, art. 6º, inciso I. O Código assegura ao consumidor o direito à proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por fornecimento de produtos ou serviços perigosos ou nocivos. B. Informação clara e precisa, art. 6º. Inciso 3º. O cliente tem direito à informação correta sobre os produtos e serviços que está comprando, o que inclui a especificação real da quantidade, características, composição, qualidade, preço e riscos que o seu uso pode apresentar para o consumidor. C. Proteção contra a propaganda enganosa, art. 6º. Inciso 4º. O consumidor pode se valer do Código de Defesa para reclamar do fornecedor que promete vantagens aos clientes, por meio dos diversos meios de publicidade, e não cumpre o que é anunciado. Tudo o que foi prometido tem que ser cumprido pelo anunciante, promoções, ofertas, preços e benefícios dos produtos ou serviços. D. Indenização, art. 6º. Inciso 6º. O Código assegura ao consumidor o direito de exigir indenização financeira por ter sofrido danos patrimoniais, prejuízos causados ao patrimônio do consumidor, e morais, considerados ofensivos à reputação, caráter ou idoneidade moral do consumidor. Para garantir esses e outros direitos, o Código de Defesa do Consumidor prevê punições de detenção e multa para os fornecedores que cometerem infrações como cobrar dívida de forma ameaçadora ou causando constrangimento físico ou moral ao devedor, divulgar informações sobre o consumidor, expondo-o ao ridículo ou comprometendo sua atuação no trabalho ou no horário de descanso, dificultar o acesso do cliente às suas informações cadastrais.
Não corrigir imediatamente os dados registrados indevidamente em ficha cadastral. Não informar previamente ao cliente que seu nome será incluído nos órgãos de proteção ao crédito ou incluir indevidamente o nome do consumidor nesses órgãos. Enganar o consumidor, oferecendo-lhe benefícios que o produto ou serviço não oferece. Passar informações incorretas sobre as características, preço ou garantia do que está sendo vendido. Capítulo 9. Técnicas de cobrança de dívidas bem-sucedidas. 1. Mantenha um contato consistente. Quando você perde o contato com um cliente que tem uma fatura não paga com você, você diminui suas chances de receber a fatura. Manter um contato consistente e estratégico com seu cliente aumenta essas chances. Não se trata apenas da frequência com que você os contata, mas também saber que forma de comunicação seus clientes respondem melhor e a que horas podem atender sua ligação é uma parte importante do processo de cobrança de dívidas. 2. Tenha em mãos os termos. As condições de pagamento que você define no início do trabalho com um novo cliente definem o tom para os esforços bem-sucedidos de cobrança de dívidas. Quando há um contrato ou acordo que especifica os termos de pagamento assinados por ambas as partes, há respaldo legal se você decidir entrar com uma reclamação nos tribunais. Se o seu cliente tiver reclamações ou estiver confuso sobre os termos do contrato, você poderá resolver rapidamente essas preocupações para que não haja mais problemas. Com termos pouco claros e sem contrato, será muito mais difícil implementar práticas de recuperação de dívidas com sucesso. Como prática recomendada, você não deve iniciar nenhum trabalho sem um contrato assinado que forneça detalhes específicos sobre item pelo que você está sendo pago, item como você será pago, item quando o pagamento é devido, item o que é considerado atrasado, item quaisquer consequências por atraso no pagamento. 3. Facilite o pagamento. Atualmente, lidar com pagamentos online é uma das maneiras mais fáceis de controlar as contas. É interessante que sua empresa possa criar faturas digitais e receber pagamentos em um só lugar. O Pix também pode ser uma ótima opção, pois é mais prático e acreditamos ser a forma de pagamento preferida do brasileiro, atualmente. Tenha as chaves da empresa para recebimento do valor e guarde todos os comprovantes em uma pasta ou anexe no sistema da empresa, caso houver. Lembre-se que, quando o seu processo de pagamento é inconveniente, isso obstrui a sua capacidade de ser pago a tempo. Isso afeta seu fluxo de caixa. Ao optar por pagamentos online, alguns benefícios são: item você é pago mais rápido, não precisando aguardar o processamento do boleto. Item mais dinheiro fica no seu bolso, pois as taxas normalmente são menores, no Pix, inexistentes. Item seus clientes podem pagar de qualquer lugar. Item os lembretes por e-mail ajudam você a se manter atualizado sobre a cobrança de dívidas deste cliente. 4. Tenha empatia, mas mantenha-a profissional. Você nunca sabe o que alguém está passando que os levou a estar em dívida. Pode ter havido uma perda de renda ou um evento de mudança de vida afetando sua capacidade de acompanhar os pagamentos regulares. Mostrar empatia quando os clientes estão passando por um momento difícil ajuda a manter seu relacionamento com eles e permite que ambos cheguem a uma solução sobre os pagamentos em atraso. Isso pode resultar na oferta de um plano de pagamento para ajudá-los a se atualizar. Outras vezes você está lidando com alguém que está tentando ativamente evitar pagar. É importante não fazer suposições sobre a situação do cliente. Seja orientado para o cliente e para a solução, nada mais do que isso. Tenha empatia com o cliente, mas seja direto na resolução do problema. O seu tempo e o dele são igualmente importantes. Se eles ficarem alterados, durante a conversa, você ainda precisa manter a cabeça fria. O profissionalismo, às vezes, é difícil, mas faz parte da sua reputação como profissional de cobrança. 5. Mantenha bons registros. Quando você está buscando o pagamento de uma conta inadimplente, é importante registrar cada tentativa de cobrança. Inclua a data em que você os contatou, breves detalhes sobre a ligação e os resultados. Para facilitar, você pode dividir suas tentativas de contato em vários pontos cruciais. Item lembretes de pagamento amigáveis. Item avisos de pagamento vencido. Item avisos finais. 6. Saiba quando é a hora de chamar os profissionais de cobrança. Se você é proprietário de uma pequena empresa,
você acaba flexibilizando alguns pagamentos e prazos. É comum e nós entendemos. Mas algumas coisas são melhor deixar para os profissionais de cobrança. Até mesmo os bancos os contratam. Às vezes, uma agência comercial de cobrança de dívidas é a melhor maneira de recuperar o pagamento de um cliente inadimplente. Uma agência de cobrança de dívidas respeitável trabalha em nome de sua empresa para resolver dívidas inadimplentes. A maioria das agências de cobrança são pagas com base em contingência, o que significa que eles recebem apenas uma porcentagem das dívidas que cobram. Se for optar por uma agência de cobranças, verifique sempre se elas são licenciadas e vinculadas ao seu setor. Depois de encontrar uma agência de cobranças, você pode começar a colher os benefícios de trabalhar com eles. 1. Eles têm especialistas em cobrança de dívidas. 2. Podem realizar negociações de cobrança de dívidas em nome da sua empresa, mantendo um bom atendimento para não prejudicar sua imagem. 3. Maior taxa de sucesso na cobrança de dívidas. 4. Tempo para realizar as mais diversas estratégias de cobrança de dívidas. Capítulo 10. Considerações finais. No geral, a cobrança de dívidas é um tema sensível para a maioria dos consumidores que se tornam devedores. Como credor, é sua responsabilidade cobrar suas dívidas para manter seu negócio funcionando. Se você é um pequeno empresário e tomou alguns chapéus por aí, avalie a opção de contratar profissionais de cobrança. Se você é um profissional de cobranças, lembre-se de manter a empatia e as soluções na vanguarda do seu processo de cobrança de dívidas para clientes que passaram por momentos difíceis. O processo de cobrança de dívidas não é fácil, mas com os recursos certos e uma comunicação consistente, torna-se mais eficaz. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de análise de crédito e cobrança. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!